interessante. Hoje eu peguei, pai, que mensagem eu tenho para falar aqui? Eu abri em quê? Em Ruth, aonde estava falando resgatador. Imediatamente assim, pai, porque isso aqui que eu vou sentir aqui? Era o Boaz, né? A Noemi, que era falando de resgate. Aí vem em mente, vocês estão sendo resgatados, aliás, desculpa, vocês já foram resgatados pelo Senhor. Olha só. E logo, logo Ele está prestes realmente a levar vocês a crescer dentro de vocês. Meus amados, deixa eu ver aqui, eu vou começar aqui. Nosso Deus é maior do que um ataque de bruxa. A nossa irmã começa falando, obrigado por mais um dia, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua proteção, obrigado por sua provisão, ela agradece muito. São 10 páginas aqui, ela fala muito dos ataques. Ataques continuamente ela teve desde o tempo, anos e anos e anos e anos, amados. E aqui ela entra um pouco sobre isso, eu vou passar um pouco aqui mais para frente, para concentrar nas coisas do Senhor. Aqui ela fala que o bezerro estava com medo, parecia magro, e aqui ela contando um assunto aqui da fazenda, e pegando algumas mensagens aqui, o fazendeiro olha para ela e fala, parece que passou por uma provação, entanto, ele está ferido com dor, etc., mostrando isso, né? E ele fala que eu irei ao fazendeiro e contarei. Então aqui é uma história que ela conta sobre essa fazenda. Ela fala, pai, essas duas corridas parecem sinais de você? Será que a minha filha foi representada pela novilha vermelha? Nesse tempo aqui, amados, havia uma grande perseguição na filha dela no trabalho. Grande perseguição no trabalho e dessa gerente que era realmente maligna. E o Senhor vai tocar nesse assunto aqui também. O gerente perverso disse a Erin que ela ganhou, ela estava fazendo essa que eu sonho, algo divertido, estava realmente me divertindo. De repente, sem aviso, esse gerente perverso apareceu diante de mim. Ela tinha um grande sorriso maldoso e ela falou, eu ganhei, Erin. Você pensou que poderia vencer, mas nunca pode vir contra mim. Aqui é realmente um grande, um príncipe das trevas, o senhor vai tocar nesse assunto que a filha dela teve de lidar. Ela começou a gargalhar, foi bastante assustador e terminou esse subsonho. Ela acordou, então, às 3h30 da noite. E ela teve um subsonho 2. Isso aqui é uma sequência de 3 subsonhos do mesmo maligna. Eu havia gerente malvada novamente, mas dessa vez acordei antes que ela pudesse falar. O que eu me lembro, porém, é do sorriso falso que ela tinha no rosto, e que esse sorriso falso desapareceu instantaneamente quando ela percebeu que não teria chance de dizer algo para mim novamente. Isso aqui no sonho, amados. No sonho. Aí você vai saber por que essas coisas acontecem. Tem esses malignos, eles têm a maneira de entrar no seu sonho, te atacar no seu sonho. E aqui você vai ver o Senhor falar que o sorriso dela desapareceu instantaneamente, porque o Senhor bateu a porta na cara dela no sonho. No sonho. O Senhor falou que chega. O Senhor vai tocar sobre isso. E aqui o subsonho 3, já tem uma sequência de 1, 2 e 3, a mesma maligna. Como ela, no 2, o Senhor bateu a porta na cara dela no sonho, ela não pôde falar nada com a nossa mulher, ela contratou um mercenário, que não é nada mais, nada menos que um príncipe das trevas, e o Senhor vai falar sobre isso. E chegando mais para baixo aqui, esse mercenário aparece para ela, você é Erin? Ela fala assim, por quê? Aí eu soube imediatamente que aqui não devia ter dito, devia ter falado que não era. Assim que ela falou que era, o homem sacou uma espingarda cerrada e equilibrou na porta do carro. E o mercenário fala aqui, esse é por causa que escreveu, insira o nome da perversa gerente da minha filha. Então aqui está o mercenário no sonho, apontando essa grande espingarda que atirou nela. Ela viu um grande flash acompanhado
por um grande barulho. Parecia que tinha sido atacado por algo em meu abdômen. E isso me derrubou. Eu caí para trás em nossa garagem de cascalho, quer dizer, foi um tiro mesmo de espingarda que atingiu o estômago dela. Eu pude ouvir o som do veículo se afastando. A dor era tão horrível que nem consigo descrever. Senti um fluido quente enchendo meu corpo e ela resume falando, eu estava morrendo. Então ouvi você falar comigo. Acorda, Erin, eu estou aqui. Então o nosso Deus esperou aí até esse último momento, né, que essas coisas todas aconteceram. E aí ela fala, ok, estou morrendo. O senhor fala, acorda, eu estou aqui. Acordei de repente, era 7 horas da manhã, eu me sentia horrível, sentia uma dor de cabeça nas costas, etc. Então aqui começa a interação com o nosso Senhor Jesus, nosso amado Senhor, e as palavras que eu sempre digo é, assim diz o Senhor. Infelizmente, muitos dos filhos deles não dizem isso mais, né? Nós devemos dizer mais e trazer, acabei de falar isso aqui, né? E que a nossa irmã tem falado na oração também, trazer o Senhor mais em nossas campanhas, no dia após dia, nas coisas que passamos. Né? Devíamos fazer mais isso. E é bem certo, né, mas é bem certo que quando você tem o Senhor com você e você começa a consultar ele, pai, eu faço isso, faço aquilo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, muita coisa muda, né? Porque agora você começa a ver a sua situação com Jesus e não somente você sozinho, né? Confiando no seu coração. Você está conversando com o irmão, muitas vezes eu converso com o irmão e eles falam para mim, eu já ouvi isso várias vezes na minha corrida, faz o que o teu coração quer. E eu penso, de forma alguma, o coração enganoso acima de todas as coisas, achando que vou confiar no meu coração? Falei, não, mas nós temos uma maneira carinhosa que a gente fala, né, para as pessoas, né, segue o seu coração. A Bíblia fala, não faz isso, o coração é enganoso acima de todas as coisas. Quer dizer, o que acontece na Igreja de Deus hoje em dia, eu acho que muitas pessoas seguem o próprio coração delas, sem perguntar para o Senhor se é certo ou errado. Não é isso? Claro que é. Então, aqui estava o senhor Falarim, sobe, Jesus estava bem na minha frente. Comecei a chorar, ele me abraçou. Senhor, por que você está permitindo isso? O Senhor responde, Erim, não se apegue a essa situação. Eu tenho você. Tudo o que você tem feito em relação à situação foi de acordo com a minha vontade, diz o Senhor. Você foi usado por mim, Erim. E isso não deveria ser surpreendente? Ele usando ela, né? Ela fala assim, eu estou tão cansada. E aqui encontramos ataques após ataques. E agora mesmo, enquanto durmo, o Senhor, pensei que os meus sonhos estivessem protegidos. Isso aqui é um nível diferente de ataque, né, amados? Eu acho que muitos de nós, se não todos de nós, temos esses ataques em nossos sonhos, mas não é que vai aparecer esse bicho horripilante de chifre, etc. Nada disso. Ele aparece como um membro da família, um melhor amigo, coisas tipo para que você não venha a reconhecer que é um maligno. E ele faz essas coisas, ele faz ações, e ele fala palavras que você acorda e fala, Deus conversou comigo, então agora eu vou seguir desse lado. Quantas vezes você tem ouvido isso? Tive sonho com o nosso Deus, o seu Deus falou isso, eu vou seguir então ele. E o maligno faz isso, ele muda a cabeça das pessoas, contando essas mentiras. Né? Mas se você conhece o Senhor, né, muitas vezes a gente levanta e fala, o Senhor falou isso, a gente para, começa a pensar, e você fala, não, não é ele, não foi Deus, Deus não faria uma coisa dessa. E ele, o que o maligno faz? Qual que seria, mas eu vou perguntar aqui para vocês, o senhor falou, já, qual que seria a marca do maligno? Você sabe que ele é? O senhor tem falado, ele é o rei da divisão, ele é o rei
da divisão. Tá? Eu já tive sonhos assim que eu estava com essa pessoa morrendo de rir, a pessoa tão alegre, etc, etc, e falando para mim, não, João, vai para esse grupo, você não precisa ficar nesse grupo. Se você fizer isso aqui nesse grupo, então eu deixo você ir para outro grupo. E eu acordei pensando, Deus está me junto comigo em fazer esse negócio? Pensei. Eu falei, não, você conhece a voz do Senhor, você sabe que Deus não procura de forma alguma. Eu vou deixar isso bem claro nesse canal, tá? Eu vou deixar isso bem claro aqui, tá? Em hipótese alguma, em circunstância alguma, o Senhor vai dividir o seu corpo, tá? Vocês podem escrever isso no papel, tá? E quando eu estiver com o Senhor, pode jogar na minha cara, se eu estiver errado. De tudo que tem sido falado do Senhor aqui, todos esses anos. O Senhor não vai, eu vou repetir, tá? Tem muitos, mas muitos irmãos com esse tipo de problema. O Senhor não vai, em hipótese alguma, em circunstância alguma, seja você estando certo ou errado, jamais dividir o seu corpo. Você sabe por quê? Ele tem o poder de trabalhar em qualquer situação, em qualquer lugar, porque Ele é Deus. Ele conserta tudo do jeito que as coisas estão. E certamente, há sentimentos, há vozes, etc, que falam numa boa, vai você para esse canto, vai você para aquele canto, e isso, aquilo outro, etc. Apesar, talvez, das pessoas estar certa, isso aqui é a minha versão do Senhor. Tá? A minha versão do Senhor. Ele simplesmente nunca divide o próprio corpo dele. Quando você conhece o Senhor, você sabe que isso é verdade. Por quê? Porque ele é Deus, e ele veio aqui, ele veio aqui e sofreu e morreu, não para os certinhos, não para os bonitinhos, não para todos aqueles que acham que fazem as coisas sempre amadas pelo Senhor. Não. Ele veio aqui para os doentes. Ele mesmo falou, que ação não precisa de médico. Ele veio para os doentes, então agora que ele está aqui, você tem, acontece alguma coisa doentia aonde você está e ele vai falar para você para separar? Está em contradição com a própria coisa que ele fez? É impossível, tá, Matos? É impossível. Então, eu escuto isso de tempo em tempo, estando aqui. E eu cheguei a pensar isso é verdade, antes de conhecer o Senhor melhor, que realmente há aqueles que não fazem a vontade do Senhor, etc. Eu não vou ficar com eles por causa disso. Isso não é do Senhor. Não é. Se ele está levantando um remanescente, esse remanescente vai andar ao mundo e vai a todo tipo de cultura, a todo tipo de pessoas, e etc. Não está indo não está indo para julgar, não está indo para corrigir, nada dessas coisas. O Senhor tem falado para nossa irmã Erim, quem te fez juiz do meu povo? Então é uma coisa muito séria, tá? Quando a gente começa a andar por aí sendo juiz de todo mundo, tá? Muito sério isso, ó. O senhor fala que você não precisa se preocupar, agora eu entendo as suas preocupações. Você veio contra um soldado das trevas, era aquele cara com espingarda. Eu disse a você de antemão que o inimigo procura roubar, matar e destruir, João 10:10. No entanto, esses esquemas contra você não vai dar em nada. Ela estava quieta, balançou a cabeça em concordância. Depois de ouvi-lo dizer isso, eu ainda estava infeliz. Ela ainda estava triste. E o Senhor fala, lendo meus pensamentos, Erim, por favor, fale comigo a verdade. Claro que ele sabia o que ela estava pensando, mas queria ouvir ela falar. Ele sorriu para mim de uma forma tão tranquila, tão amorosa, né? Tão meiga que é o Senhor. Né? Não se preocupe, Erim, eu posso lidar com isso. Ele sorriu novamente. Ela fazendo uma pose falou, eu sou imperfeita, eu tenho pecado, eu tenho orado para que esse problema surgisse sobre aqueles que vieram contra minha filha. Eu queria resultados imediatos, eu queria uma justificativa imediata. Isso somos nós, como ser humano. Tudo tem que ser feito rápido. Não na velocidade de Deus, a nossa.
Mas a atitude dela é corretíssima, ela é humilde perante o Senhor, e o Senhor simplesmente ama esse tipo de atitude. E ela fala aqui, em vez disso, e sem eu fazer nada, devo parecer uma covarde, fraca e ineficaz. A nossa irmã não pensa duas vezes em mostrar ao mundo que ela tem, ela tem essas coisas, ela não tem a mínima vergonha. Não, eu sou covarde, eu sou fraca e eu sou ineficaz. Então, talvez o ditado que posso falar da nossa irmã é o seguinte: aqui nos Estados Unidos ele fala, o que você vê é quem você é. Ela não esconde. E ela continua falando, eu devo parecer a eles que meu Pai Celestial, você, Senhor, minha roca, minha rocha sólida, nem mesmo nos apoia. Olha só, falando isso perante a face do próprio Deus dela. Você não nos apoia. Ela continua, Senhor, parece que o inimigo está vencendo e todos nós temos apenas de sentar aqui e aguentar até que você finalmente nos encha com seu poder e cura. Olha a honestidade, nossa irmã. Ó Pai, eu me adiantei a Ti orando maldições sobre essas xamãs, uma cultura maligna, de perversos. Fiz isso em Teu nome, Senhor, e agora me sinto horrível em fazer isso. Por favor, perdoe. Olha a resposta do Senhor. Assim diz o Senhor, Erém, você é minha noiva, uma grande herdeira do céu. Vocês, amados, você é uma filha do Deus Altíssimo. Olha só, depois que ela fez aqui, ele ama uma pessoa que é honesta com ele, porque ele sabe quando você não é. Aqui na Terra é fácil, né? Não falei isso, não é isso que eu quis dizer. Ele não faz isso? Ele olha dentro do seu coração, sabe exatamente as coisas que estão lá. E ele sabe que a nossa irmã falou a verdade. O Senhor continua, você é corajosa, apesar dela chamar ela mesma de quê? De covarde. O Senhor fala, não, você não é covarde, você é corajosa. Sua filha é ousada, ela me representa e você também. Lembre-se, eu estou ciente das idas e vindas dos ímpios e seus esquemas. Você acha que vir contra um príncipe no sobrenatural para expor a escuridão não traria problemas? Sempre acontece isso, amados. Você vai lá no inferno e bate seu pé lá, sempre vem um para defender. Erinho, o que está acontecendo é apenas uma pequena fração do que eles gostariam de fazer com você. Aí o Senhor tem mostrado em sonho isso, eu protegido, mas ao redor tinha cerca, e os valentes, os enormes príncipes valentes do inferno estavam cercados com essa grade, eles não podiam entrar e fazer mal. Só demonstrado isso para mim, muitas vezes até. Isso acontece. No teu caso, o Senhor falou que há milhões de anjos ao seu redor. Não é um ou dois, falou milhões. Ao redor aí do seu vale, ao redor da sua montanha. O Senhor continua, no entanto, e mais uma vez, você é minha. Os seus filhos são meus, diz o Senhor. As suas provisões são minhas, os seus animais são meus, diz o Senhor. A sua casa é minha, as suas posses são minhas. Então, se eu sou Deus sobre todas as coisas, diz o Senhor, e eu sou, quer dizer, ele confirma, ele é Deus sobre todas as coisas, e eu sou, por que então eu permito tais coisas? Excelente pergunta do Senhor, né? Excelente pergunta. Se ele é Deus de tudo, por que ele permite certas coisas? Ele mesmo fazendo essa pergunta, a nossa irmã, claro, falou, não sei por quê. Ele fala, eu permiti isso para que você entendesse a magnitude e a importância dessa hora tardia. O Senhor quer que todos nós compreendamos que a hora é bem tarde. A hora é bem tarde. Nós estamos chegando aí no finalzinho, onde a terra ficará mais escura antes da revelação dos filhos do Senhor. Glória a Deus, né? O Senhor continua, eu tenho te preparado para esses tempos em todas as suas jornadas. Estão me ouvindo, amados? Isso aqui é para vocês também. Tudo, Pairinha, é para vocês. Vocês sabem disso, né?
Ele tem te preparado, todos vocês, para o que vai acontecer. O Senhor continua, o seu treinamento começou no momento em que você nasceu. Interessante, eu falei isso aqui nesse canal, antes de eu saber que foi isso mesmo. Antes disso, mapeei o seu curso no ventre da sua mãe. Eu tenho preparado você, diz o Senhor. É bom saber, né? Eu falei isso aqui, por causa do poder do Senhor, eu sabia, e aí confirmou aqui, né? Eu seguindo mais para frente aqui, por favor, não deixe eles nos machucar, Senhor. Vejo as pessoas inocentes sendo atacadas nas ruas. É muita coisa triste, realmente. Viu 2 crianças sendo roubadas. Ela vê muitas dessas coisas que ferem ela grandemente. Cada um de nós temos esse sentimento diferente. Para mim é difícil ver, sabe? Até minha esposa, ela dá o dízimo assim no YouTube para as pessoas. Problema sério financeiro no Nordeste e tal. Muitas coisas eu não consigo ver, Matos. É muito difícil para mim. Mas ela vê. E a nossa irmã aqui também vê. E isso deixa ela bem triste. A sua irmã fala, eu vejo um aumento de problemas em todo mundo. Por favor, perdoe-me. Isso aqui foi 2020, amados. Por favor, perdoe-me, Senhor. Mas meu medo é que agora eu caia de sua graça por falar como tenho feito. O que o Senhor fala? Obrigado pela sua honestidade. Ele ama honestidade. Porém, se eu ficasse zangado com sua honestidade, eu não seria fiel às minhas palavras. O inimigo continua com suas tarefas contra o meu povo. No entanto, esses são problemas muito menores vindo contra você do que eles têm planejados. Quer dizer, o inimigo faz plano contra vocês, mas para te matar. Mas o Senhor não deixa. Por isso que ele falou que são coisas menores. Eu estou instruindo aqueles que eu tenho chamado. Você está recebendo um curso intensivo sobre os padrões do inimigo. Agora veja isso de meu ponto de vista por um momento. Agora o Senhor fala do ponto de vista do Senhor em relação a cada um de vocês. Eu tenho reforçado os seus perímetros. Eu tenho fortalecido a sua casa. Eu tenho protegido as suas comunicações e transporte. Eu tenho providenciado todas as suas necessidades. Eu tenho protegido você de doenças enviadas para matá-la. Eu tenho mantido seguro o seu veículo dirigindo o que ele falou. Eu tenho protegido você dos sustos da saúde. Eu tenho mantido você abastecida. Eu consertei seu encanamento. Eu consertei seu pátio estragado. Eu protegi sua casa de um incêndio quando o seu ar-condicionado recebeu o ar que tinha chamas. Transformei as chamas em fumaça e depois fornecendo a você como meio para substituir o ar-condicionado. Eu a impedi de uma cirurgia destinada a destruí-la. Eu enviei também, enviei e tenho enviado pessoas boas para defendê-la. Eu tenho mantido seus animais seguros e até os selvagens te conhecem e te procuram. Olha só, isso o Senhor faz com nós constantemente, amado. Constantemente. O Senhor continua. Erem a paz, olha só. A paz está em sua casa. Esses problemas não passam de aborrecimentos passageiros. O inimigo enviou centenas de ataques em sua direção apenas nos últimos 8 meses. No entanto, e todas as vezes eles não deram em nada. Maravilha, Senhor. Agora o inimigo está furioso com tudo isso. Eles enviaram e fortificaram sua fortaleza. Embora eu não tenha removido a sua filha, você ainda é uma ameaça para eles. No entanto, uma vez fortalecida, ou seja, transformada, haverá uma ameaça ainda maior contra o inimigo por parte dos meus fiéis. Os transformados? Os transformados, o Senhor vai enviar eles nas fortalezas do inimigo. Ele continua, você e a sua filha se levantarão
contra uma entidade semelhante a Jezebel em seu território. Então, há malignos muito, muito fortes, né, amados? Como é que está o tempo? Quase tem que acabar aqui. E ela fala desses wiccanos, dessa bruxaria que é esses wiccanos, e as práticas que eles fazem. O Senhor fala assim, mas não há diferença, eles praticam a manipulação de espíritos malignos contra o meu povo e se infiltram em meus bancos de igreja. Aqui está o contratempo mais que eles gostam mais de fazer, os demônios, é sentar na igreja do Senhor. Eles adoram isso. O Senhor já falou isso várias e várias, várias vezes, é onde eles passam o tempo deles conversando em teu ouvido, colocando coisas em teus ouvidos. Eren, um nome como outro ainda é a mesma coisa, sempre vá atrás da raiz, você tem conhecimento aqui. Deixa eu seguir mais para frente aqui. O Senhor fala, bem, vem, você veio a mim primeiro, depois eu mostrei que eu tenho te mantido seguro. O Senhor continua, nós estamos em uma época de grande guerra nos céus, por causa de quem? Por causa de você? O inimigo sabe quem é você? O inimigo sabe daqueles a quem eu tenho chamado? Quer dizer, o Senhor tem chamado muitos de vocês, o inimigo sabe exatamente quem são vocês. Ele espera derrubá-la e desencorajá-la antes do meu grande movimento sobre a terra. Eles espalham a doutrina do medo para apagar a chama do meu povo. Então eles querem fazer de tudo para tirar você do caminho antes do mover do Senhor. O Senhor continua, no entanto, você não deve se preocupar. Lembre-se de que eu lhe mostrei a panela fervendo. Eles aumentaram os ataques porque vocês o perturbou e eles sabem que eu estou com você. No entanto, o que o inimigo planejou para o mal voltará para ele 100 vezes mais, diz o Senhor, pois eu não permitirei que seus esquemas avancem. Os seus problemas e ataques são uma medida de julgamento contra eles. Olha só, esse é o poder do Senhor, ele vira o mal para o bem. Agora, o que este inimigo tem planejado, eu vou pessoalmente transformar em bom. Eu vou abrir uma nova porta para sua filha, ela terá alegria novamente, muito em breve. A mulher, que é a gerente perversa, será exposta e os planos dela não vai dar em nada. Como a tal, ela será nutrida, ou seja, dieta da morte. Em vez de seus sonhos serem perturbados, os sonhos dela agora serão preenchidos e perturbados. Voltou tudo contra essa agente maligna. O Senhor continua, ela não será capaz de ameaçá-la novamente. Essa é aquela mulher que ameaçava a filha dela e agora ela. Quando o véu das trevas for derrubado, ou seja, a diretoria da casa dela, aqueles que tinham olhos para ver, eles estavam em confusão e em transe. Isso aqui, eu sei o final dessa história aqui, foi exatamente isso que aconteceu. A diretoria perdeu a graça, perdeu tudo, acabou dando favor para a filha dela e a gerente foi mandada para a rua. A nossa irmã vela, Senhor, nos protege desse mal. O Senhor fala, eu já tenho feito isso, ó. Os seus planos não darão em nada, ela não terá sucesso contra você. Nenhuma de suas armas prosperará. Agora anime-se e faça um inventário das bênçãos. O Senhor continua, apesar de você ter estado profundamente em suas batalhas, lembre-se que eu sou maior do que os seus inimigos e não vou deixar prosperar os esquemas do mal contra os meus eleitos. Glória a Deus. Todos vocês, amados, os eleitos. E ela aqui pede, por favor, ela sempre está pedindo perdão para o Senhor pela raiva que ela estava. Ela ama o Senhor. Eu te amo de todo o meu coração. O Senhor sabe disso. Aqui está a diferença. Ela ama o Senhor de todo o coração. O Senhor fala, nem você está perdoado. Embora seja normal ficar com raiva, apenas não dê um passo para o inimigo. Ao fazer isso, o inimigo ama a pessoa que tem raiva. É uma porta que abre. O inimigo vê uma porta aberta e busca uma oportunidade para enfraquecer a sua posição. Quando você está com raiva, a única coisa que acontece, você abre uma porta para o inimigo. A língua pode causar problemas. Ai, 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 ai. Olha o que o Senhor fala aqui. A língua pode causar problemas. E todo mundo sabe disso, né, mano? Então é melhor ficar calada, a menos que eu te chame para falar.
As armas usadas atualmente para esse vasto exército do inimigo são o medo, o controle, a desesperança, a ansiedade, as mentiras, o falso testemunho e o falso testemunho entre irmãos. Olha só. Esse até eu tive de parar para olhar isso, o senhor falar isso. Tem o falso testemunho, né? Que a pessoa faz contra outra pessoa, etc, etc. E o senhor deu uma coisa interessante aqui, né? Que eu nunca tinha lido antes. Ele falou, falso testemunho entre irmãos. Ou seja, o irmão aponta o dedo do outro irmão. Você não está orando, ó. O inferno está com você. Essas coisas assim. Eu não vou andar com você, você não está orando, o inferno está com você. Falso testemunho entre irmãos. E há muitas coisas, né? Milhões de coisas. Eles têm aumentado, o senhor continua? As notícias estão cheias de histórias de medo, muito mais têm morrido dessas coisas do que pela picada, olha só. Entenda que é uma guerra contra qualquer um que está comigo. O senhor já falou essas mensagens aqui, tá? Há realmente um fardo em seguir o Senhor. Não é água, não é sombra e água festa, não. Tá? Há um certo fardo, é assim que as coisas são. E olha só o que ele fala. As minhas igrejas, as minhas palavras ou os meus mandamentos. Portanto, continue orando. Em breve, muito em breve, o mundo saberá que eu sou, que eu digo que eu sou. Eu sou Deus sobre tudo e não dou autoridade aos ímpios sobre os mansos. Os mansos e oprimidos herdarão o reino do céu. Olha que autoridade nosso Deus fala isso. É lindo, né? É maravilhoso, é lindo. Então, você, Erinha, eu estou com você. Agora alegre-se e veja sua vitória. E ele sorriu. Muito bem, espero que você tenha gostado sobre isso. Isso aqui teve muito a ver no subsonho 1, 2 e 3, que foi a filha dela sendo caçada, etc, etc. E ela colocou aqui no final, no entanto, a base no que aconteceu, situação específica, e ela fala que Deus também queria que ficasse completamente óbvio que ele é maior do que os planos do maligno e certamente maior do que qualquer ataque de bruxa. Então, aqui, quando a igreja de Deus está sendo atacada, ele fala que não confie no seu coração, não confie na sua soberba, não confie em seu conhecimento, da minha palavra, ele fala, confia em mim, porque ele é maior do que os planos de ataque do maligno. Muito bem, então.